Graça e paz, queridos. Hoje, 26º dia de oração, de uma vida com propósito, de obediência e fidelidade ao Senhor. Espero que você, nesses dias, tenha aprendido bastante com a palavra de Deus. Porque precisamos orar se tudo já foi determinado por Deus. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do rei babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus em oração e súplicas, em jejum e em pano de saco e coberto de cinzas. Daniel 9, do 1 ao 3. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, o teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém, de todo o povo, objeto de zombaria para todos os que rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor. Senhor, ouve, Senhor, e perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Daniel 9, 16 até o verso 19. Quando Gabriel interpretou o sonho de Daniel, ele ficou aterrorizado e caiu no chão em sentido, pois ele falou da crueldade do pequeno chifre, que segundo declaram alguns comentaristas, o rei Antíoco Epifânio, que nome difícil, da crueldade desse rei, fez com que os judeus fossem perseguidos terrivelmente e mortos sem qualquer compaixão. Além de elementos sagrados do templo terem sido destruídos, abalando assim a fé dos que sobreviviam, essas coisas impressionaram Daniel, levando a orar um pouco mais. E neste contexto, a nossa reflexão de hoje, veremos sobre a oração de Daniel. Na verdade, da real motivação da oração do profeta Daniel. Antes, no entanto, eu quero fazer a você uma pergunta que está no título dessa reflexão. Por que orar se Deus já declarou tudo o que iria acontecer no mundo? Sabe, eu encontrei algumas respostas acerca desta questão na palavra de Deus, mas vou citar apenas duas ao ler a história de Abraão. Vemos Deus atendendo a sua oração para salvar o sobrinho Ló antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis capítulo 18 e 19. Também no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso, a mando de Herodes, a igreja estava orando sem cessar por ele. Deus ouviu a oração dos irmãos, enviou anjos à prisão e os libertou. Atos 12. Então, por que precisamos orar? Porque há recursos do poder de Deus que não são liberados até que oremos. Ele nos chamou para sermos seus parceiros no mundo. John Wesley disse algo interessante sobre isso. Deus manda realmente e realiza na terra, a não ser em resposta à nossa oração. Daniel foi levado à Babilônia quando era um jovem, adolescente. Alguns dizem que ele tinha em torno de 15, isso foi aproximadamente 605 a.C., na época do rei Nabucodonosor. O texto de Daniel 9, 1 e 2 nos fala a respeito da oração de Daniel na época de Dário, que indica, na verdade, que iniciou o seu reinado aproximadamente 536. Portanto, Daniel tinha em torno de 82 anos de idade. Desde o começo da vida de Daniel na Babilônia, lemos que ele orava 3 vezes ao dia constantemente. E diz o texto no verso 2 que enquanto ele lia as Escrituras, especialmente as profecias de Jeremias, ele compreendeu que o cativeiro do seu povo, isso incluía ele também, que duraria pelo menos 70 anos. E já estava próximo ao fim. Jeremias capítulo 25, versos 8 ao 11 e 29, 10 ao 14. Imagina o sofrimento de Daniel por ver que o cativeiro não havia trazido nenhum quebrantamento ao povo judeu. Ele
Eles permaneceram na mesma prática de pecado, não se voltando para Deus. Mas Daniel, diante do decreto do Senhor, mesmo vendo as atitudes do povo, não desistiu de clamar. Eu diria que tudo isso o encorajou a buscar ainda mais a Deus. Orar, orar e orar a Deus. A vida de Daniel tinha como base 2 pilares: a oração e a leitura da palavra de Deus. Sua sabedoria nas atitudes vinha da comunhão com Deus por meio das orações e da meditação nas Escrituras. Sua vida também, bem-sucedida, era consequência de ser íntegro e fiel a Deus. Assim como leal aos reis que governaram a Babilônia no período em que esteve no cativeiro, Daniel voltou o seu coração, seu pensamento e sua boca para o Senhor. Isso me revela a intensidade de seu coração para orar e buscar a Deus. Ele ora, suplica, clama e ainda jejua. Eu creio que ele jejuou e se humilhou, vestindo pano de saco e colocou cinzas sobre a cabeça, porque tinha pressa. Faltavam praticamente 2 anos para o cumprimento da profecia, e seu povo ainda estava longe de reconhecer os erros e o pecado e se voltar para Deus. Daniel não se preocupava com a posição que exercia no palácio, ou mesmo com os que os outros pensavam e falavam sobre ele. O seu único desejo naquele momento era clamar e suplicar a Deus com profundidade, com quebrantamento, para ver a misericórdia de Deus, pois ele sabia que somente o Eterno tinha o controle de todas as coisas, inclusive da história. Lemos a oração de Daniel. Percebemos 3 elementos chaves na oração de um homem de Deus. Primeiro, a adoração. Daniel adora a Deus porque Deus é fiel e ele vê a fidelidade de Deus na palavra, por ter estabelecido uma aliança com o seu povo. O Senhor, ó Deus grande e temível, que mantém a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Sabe, o segundo elemento é a confissão. Daniel confessa os seus pecados e os pecados do povo. Nós temos cometido pecados e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos os teus servos, os que professavam, nem os ouvidos àqueles que eram profetas do Senhor, que falaram em teu nome aos nossos reis, nos dias dos líderes e dos nossos antepassados e de todo o teu povo. Verso 5 e verso 6. Daniel compreendeu que ele e todos os líderes do povo pecaram contra Deus, segundo a palavra do profeta Jeremias. Deus falou a ele e eles não deram importância nenhuma. A terceira lição são súplicas. Daniel, depois de confessar o pecado, faz súplicas específicas. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação, os nossos pecados e as nossas iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, ó nosso Deus, a oração e as súplicas do teu servo. Por amor a ti, ó Senhor. Versículos 16 e 17. Sabe, ao final da oração, ele insiste em suplicar a ação de Deus em favor do povo, mas por amor ao seu próprio nome. Senhor, ouve, Senhor. Perdoa, Senhor. Vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Você já orou assim? Já se prostrou em humilhação e em intensidade diante de Deus, pelos seus queridos, pela sua igreja, pelo seu país? Assim, Daniel, e as nossas orações sejam intensas, suplicantes, humilhantes e fundamentadas na misericórdia do nosso Deus. Eu tenho certeza que você e eu temos motivos de sobra para suplicar e para clamar ao Senhor. Então convido você para nesse momento estarmos orando. Senhor Deus, desejo sempre expressar o meu amor pelo Senhor por meio das minhas atitudes.
Por isso eu peço que o Senhor sonde o meu coração, veja e revele as escolhas erradas que tenho feito, pois sei que desagradam o teu coração. Tenha misericórdia de mim e me perdoe. Senhor, quero viver como teu filho amado e querido, obediente, fiel ao Senhor, sempre temente a tua palavra. Por isso, Deus, em um nome de Jesus, olha para mim neste momento com o teu olhar de compaixão e misericórdia. Senhor, faz do teu filho amado alguém que realmente tenha e reconhece que tem necessidade de um relacionamento de intimidade contigo, Senhor. Ainda sabendo que o Senhor governa todas as coisas, eu venho te pedir em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Eu sou o pastor Márcio Alberto, pastor da Igreja Batista Central do Correia, e gostaria que você continuasse comigo durante esses 30 dias de oração de propósito, para uma vida de fidelidade e obediência ao Senhor. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz.